Olá, ouvintes da Jovem Pan, eu sou Adilson Brevileri e nós estamos de volta com a nossa sabatina entrevistando os candidatos a prefeito da nossa cidade de Martinópolis. E hoje a gente entrevista Marcos Antônio Giacomelli de Freitas, que é um empresário de Martinópolis no ramo de filmagens, eletricista, editor, uma pessoa que tem o segundo grau completo e está pelo Partido Republicano. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer enorme estar aqui para expor as nossas ideias aos eleitores de Martinópolis e não dizer em toda a região. Pois é, o Marco Antônio, ele tem o Valdeci Soares dos Santos Filho, o Soró, que também é um empresário como vice, é do Partido Podemos, que formaram a coligação Junto por uma Cidade Melhor. Marcos, eu queria saber de você, para os ouvintes da Jovem Pan, os telespectadores que nos assistem, você é uma pessoa bastante ativa na política de Martinópolis, você já está tentando o cargo para prefeito pela quarta vez? Quarta vez. Pela quarta vez. E você, nesse contexto, sempre trouxe o seu nome como uma alternativa diferente ao eleitor de Martinópolis. Eu gostaria que você passasse um pouco da tua vida, do teu currículo, para que os nossos telespectadores ouvintes da Jovem Pan possam ter uma ideia de quem é o Marco Antônio Giacomelli de Freitas, candidato a prefeito. Bem, Adilson, em Martinópolis, todos me conhecem como Marcos Freitas. E a gente tem lutado na política desde mesmo da adolescência. Com 17 anos, eu enfrentando as filas do centro de saúde para conseguir uma consulta para minha mãe, a gente ia de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, e às vezes chegava a nossa vez, não tinha guia de atendimento. Aí onde veio a revolta. Falei, puxa vida, chegou o meu momento de ser atendido, e a gente questionava o centro de saúde, mas não tem ninguém para avisar, e a gente fica perdido aí. E o que a gente pode fazer para melhorar? Aí naquela ocasião, estavam montando a Constituinte Municipal e o cidadão poderia apresentar suas propostas à lei orgânica através de abaixo-assinado. Eu peguei apoio da Igreja Católica através do Padre Fadu, do Clube da Terceira Idade, que incentivaram a gente fez abaixo-assinado e propomos a ideia: efetividade de atendimento a quem estiver na fila, assegurando prioridade para o dia posterior na impossibilidade imediata. Foi apresentado aos vereadores e foi criado com isso daí, através dessa lei, um agendamento público. E com isso, barbaridade, ninguém mais ficou de madrugada para conseguir a sua guia de consulta. Hoje, não tem mais esse momento ruim, né? Simplesmente para ganhar uma consulta. Aí eu vi que, através da política, a gente pode mudar a vida das pessoas. Ou seja, se hoje você que está me vendo aí através do YouTube, ou me ouvindo pelas ondas do rádio, não enfrenta mais filas no posto de saúde, é porque Marcos Freitas, com 17 anos, fez um abaixo-assinado e falou, isso daí tem que mudar. E aí, nisso, a gente vem participando de todas as políticas, vem colocando ideias novas e, como você disse no começo da entrevista, eu sou uma alternativa diferente da política em Martinópolis. Não sou ligado às velhas práticas de políticas do passado. Não tenho rabo preso com grupos políticos. Estamos livres para ter novas ideias para Martinópolis. Marco, é o seguinte, a atual administração, que tem um delegado à frente, tem sofrido inúmeros avisos do Tribunal de Contas por conta de contas que estão extrapolando o orçamento, e o Tribunal de Contas tem mandado avisos para a administração atual. São dificuldades que certamente a folha de pagamento apresenta hoje, outras coisas que a cidade também enfrenta com dificuldades. Você tem noção de qual é o tamanho da dívida da prefeitura hoje de Martinópolis e como é que você faria para você, na frente da prefeitura,
poder sanar essas dívidas e recomeçar com uma administração limpa e clara para poder executar suas propostas? Bem, meus amigos, realmente a dívida de Martinópolis veio com os precatórios, onde um ex-prefeito irresponsável mandou embora funcionários que eram concursados. Isso gerou uma dívida imensa para o município e creio eu que vai ser sanado essa dívida em 2024, né? Mas só que na política eu aprendi nesses anos que não adianta ter só vontade. Você tem que ter atitude. Você tem que ter novas ideias para resolver os problemas. Temos sim uma dívida, mas como poderemos combater, como poderemos desenvolver a administração de forma que não seja prejudicial? A gente tem que fazer um enxugamento nos gastos públicos. Para você ter uma ideia, temos de cargos em comissão, em média 100 pessoas, que somados anualmente custam aos cofres públicos cerca de 4 milhões e algum pouquinho, 4 milhões e 200 mil por aí. Então, no nosso pensamento, onde a gente não tem rabo preso com político, a gente vai, nesse propósito, de reduzir em 50% o quadro de comissionados. Tá, eu vou pedir então um pequeno intervalo, a gente vai para o intervalo rapidinho, e a gente já volta. Estamos entrevistando Marcos Freitas, candidato a prefeito de Martinópolis. Ouvintes da Jovem Pan, voltamos com a nossa sabatina entrevistando os candidatos a prefeito de Martinópolis nas eleições 2020. E agora a entrevista com Marcos Freitas, que é o candidato a prefeito de Martinópolis. Nós falávamos, Marcos, agora há pouco, Marcos, a questão da folha de pagamento, a dívida da prefeitura. Na sua avaliação, o que você não mexeria no que está dando certo hoje, se você acha que tem alguma coisa que está dando certo, com relação à questão da folha de pagamento, o que você alteraria, e também os cargos de confiança. Você manteria ou trocaria tudo? O que você pretende fazer? Bem, a responsabilidade nossa é olhar o município num todo. Então, a gente escuta pelos próprios munícipes nomes de pessoas que deveriam estar e nomes de pessoas que, sem dúvidas, serão os primeiros a sair. Eu mesmo, o diretor-geral da prefeitura, o mais conhecido como Vitão, será o primeiro que a gente vai dispensar nessa função. Vai voltar ao seu antigo cargo, né? E a gente vai olhar tudo no olhar clínico de economia, certo? Como eu havia falado, nós vamos reduzir em 50% o número de cargos comissionados, que no ano já significa, em economia para os cofres públicos, 2 milhões de reais, né? Então, a gente vai nesse pensamento. Outra coisa que a gente vai fazer, Martinópolis gasta cerca de aluguéis anual 400 mil reais. E nós temos uma fazendinha, né, um antigo colégio objetivo que pertence a Martinópolis, e lá tem cerca de 18 salas enormes. E a ideia nossa também para a economia, para ter onde aplicar depois, vamos fazer uma central de departamentos municipais, onde vai estar presente o Departamento da Educação, onde vai estar presente o Detran, onde vai estar presente o Conselho Tutelar, ou seja, vai ser resolvido tudo num local. Lá é tudo amplo, os lugares, podemos colocar ar-condicionado para atender melhor aos munícipes, e ainda por cima, se precisar, ainda tem espaço suficiente para construir mais edificações que possam atender melhor o município. Marcos, seus adversários acusam você de muitas coisas negativas, inclusive até que você não estaria preparado para estar à frente da prefeitura, que você não tem curso universitário, mas você é uma pessoa bastante tenaz.
uma pessoa que tem buscado aí esse cargo público já pela 4ª vez agora, e você já fez algumas conquistas para as entidades de Martinópolis, né? Inclusive para a Santa Casa. E agora também você fez uma conquista com relação à questão da energia fotovoltaica, que você conseguiu ali uma usina para a Santa Casa. Porém, a usina ainda não aconteceu. Mas verbas para as outras entidades você já trouxe? Você conseguiu? Bem, com questão a estar preparado ou não, eu discordo. Pelo seguinte, não existe faculdade para prefeito. Procurem, não existe. A melhor faculdade é a da vida. Tem tantas pessoas que não tem nem terminou o ensino médio e são proprietários de grandes redes de supermercados. Então, o potencial de cada pessoa é medido por sua própria história. E eu tenho corrido atrás dos recursos do município sem ter cargo e salário, coisa que nenhum dos meus adversários fariam. Eles pensam no bolso deles e depois na população. Então, com questão aos recursos, no meio aos grandes amigos, parceiros de Martinópolis, que conheço em Brasília e São Paulo, conseguimos, de conquista para a Santa Casa, 250 mil reais com Celso Russomano, que já foram empenhados e pagos, 150 mil reais com Sérgio Reis, 100 mil com Goulart, 100 mil com Beto Mansur, 600 mil reais que foram empenhados e pagos e comprados equipamentos para a Santa Casa, como, por exemplo, camas com controle remoto, ergométrica, né? E outras coisas, televisões, um montão de coisa. Outro detalhe, recursos estaduais, através dos deputados que eu conheço. Deputada Janaína Pascoal, 100 mil reais. Deputado estadual, xerife Jorge Wilson, xerife do consumidor, 250 mil reais. E com relação à energia fotovoltaica, do deputado estadual Sebastião Santos, 390 mil reais. E todos esses recursos estaduais, através desses deputados, foram feitos através de emenda impositiva. Ou seja, o governador, querendo ou não, ele vai ter que pagar até o final do ano. Então, vocês podem ter certeza, mesmo depois das eleições, ganhando ou não ganhando as eleições, na Santa Casa vai ter essa captação de energia elétrica através do sol e vai gerar uma economia aos cofres da Santa Casa de 8 mil reais mensal. No ano, representa a folha de pagamento do 13º dos funcionários da Santa Casa. Tá certo. O nosso tempo é curto. Eu gostaria então, Marcos Freita, que você dissesse com poucas palavras por que o eleitor de Martinópolis deve confiar e depositar o seu voto em Marcos Freita e também no nosso querido Sorol. Bem, meus amigos, vocês já devem ter percebido, para uma pessoa que é tão criticada quanto eu, porque talvez eu não tenho a mesma condição financeira que os grandões têm, você pode ter certeza. Eu sou aquele que faz por amor a Martinópolis. Pego carona para ir para São Paulo atrás de deputado. Vou de busão para Brasília. Durmo na casa de amigos para não pagar hotel. Tudo para provar para vocês e aqueles políticos que falam mais do que papagaio e não faz e não sai do lugar que a gente tem capacidade. Tá certo. Entrevistamos aqui então Marcos Freita, o candidato à prefeitura de Martinópolis na chapa Junto por uma Cidade Melhor, no Partido Republicanos e com o Sorol pelo Partido Podemos. E amanhã nós teremos mais uma outra entrevista.